Bom, eu voltei pro YouTube, sim. Depois de muito tempo sem postar nesse canal e postando só no TikTok e no Instagram, eu voltei a postar nesse canal. Porque eu acho, sinceramente, o YouTube uma forma muito melhor de eu me comunicar sobre as minhas opiniões. Eu tenho mais tempo para fazer o vídeo, pelo amor de Deus, como eu amo isso. Eu posso fazer um vídeo de 30 minutos. E no TikTok eu só sou limitado a 3 minutos, né? Hoje aqui você deve ter visto um cenário diferente. Esse normalmente é o cenário que eu faço vídeo no TikTok. E aqui tem um computadorzinho, um laptop. Porque hoje a gente vai fazer um react. Porque quem me acompanha lá no TikTok sabe sobre o Gabriel. O Gabriel é um criador de conteúdo criacionista. Que ele faz conteúdo criacionista e conteúdo de religião no perfil dele do TikTok. Ele também tem um canal no YouTube, um vídeo exatamente desse canal que a gente vai reagir aqui. O que aconteceu é que lá no TikTok e no Instagram eu postei um vídeo sobre um tubarão, sobre um argumento que, de acordo com a minha opinião, é contraditório com a teoria criacionista. O Gabriel fez questão de fazer esse vídeo falando sobre o porquê que não é. E ele postou um vídeo no YouTube de 7 minutos e eu achei nada mais justo do que eu fazer um vídeo no YouTube com um tempo que eu quiser, reagindo ao vídeo dele, exatamente pra gente não tirar nada de contexto do vídeo dele. Então vamos lá, vou botar aqui o meu fonezinho de ouvido e botar pra iniciar. Vamos começar com o vídeo, parar de enrolar. E aí rapaziada, hoje vou refutar um desafio / pergunta que foi feito lá no TikTok por um evolucionista. Só deixando claro, não foi um desafio nem uma pergunta. Quer dizer, foi um pensamento meu. E nada contra você tentar refutar esse meu pensamento. Aliás, é isso que são pensamentos. Meu argumento não é um argumento evolucionista naquele vídeo. Não é um argumento que comprove a evolução. Eu vou fazer vídeo sobre isso, eu tenho um vídeo, um roteiro que está sendo preparado para fazer um vídeo no TikTok e especialmente aqui no YouTube, falando sobre uma das grandes evidências da evolução, ao meu ver. Mas assim, aquele vídeo não foi a intenção, aquele vídeo foi realmente atacar o criacionismo. E assim, só deixando claro que não foi legal que você decidiu gravar um vídeo sobre. Então vamos lá. Quem fez essa pergunta foi um cara no TikTok chamado Biel Silveira. Eu vou deixar aqui. Curiosidade, não é Biel Silveira, é porque o TikTok ele não permite um nome tão grande, nem o Instagram. Então ficou Biel_Silveira. Mas o nome do projeto que eu criei, e é o nome aqui do YouTube, que é quem começou esse projeto, é Biel com o Silveira, porque Silveira é o meu sobrenome e Biel com o... Vocês entenderam? Biel comigo. Um trecho do vídeo dele para você entender o contexto da pergunta e algumas outras coisas. Primeiro, eu vou agradecer ao Gabriel por ter botado meu trecho do vídeo. Eu acho que esse negócio, mostrar o vídeo inteiro, é interessante porque você evita tirar de contexto. Eu vou pular o trecho que você bota pra mim e eu vou basicamente explicar o que acontece, o que eu falei no vídeo. Mas, de novo, para você entender melhor, o link desse vídeo tá aqui na descrição, o link do meu vídeo no TikTok. Basicamente, o que eu digo aqui? Eu falo sobre a ampola de Lorenzini. Eu vou abrir aqui. A ampola de Lorenzini é esse órgão que você pode ver nessa imagem aqui, ou aqui na raia, por exemplo, que são... Nessa imagem da raia tá muito ruim de ver, na verdade, mas dá pra ver mais ou menos se você prestar bastante atenção. São órgãos que existem nesses peixes cartilaginosos, que são esses poros no focinho. Esses poros basicamente servem para detectar energia eletromagnética e diferença de salinidade na água. E isso ajuda eles a detectar onde tem presa e também o campo eletromagnético da Terra para você conseguir fazer migração, por exemplo. O negócio que eu apresento lá é que se você der um carinho nessa ampola de Lorenzini, no tubarão, tanto quanto na raia, eu falo sobre o tubarão exclusivo, mas na raia também acontece, você faz com que esse animal se paralise, porque é uma região muito sensível. Esse animal vai se paralisar e se você juntar com o ato de você virar o bicho de cabeça para baixo, ele vai se paralisar por uns 15 minutos, até uns 15 minutos, né? Não necessariamente 15 minutos, tem alguns que se paralisam menos e depende da intensidade do seu estímulo também. E alguns predadores do tubarão, como a baleia orca, costumam utilizar dessa fraqueza para paralisar o animal e comer ele vivo. Então eu falei, por que um designer inteligente iria criar uma fraqueza tão idiota, né? E aí ele argumenta aqui. Eu vou pular mais porque senão vai ficar muito extenso esse vídeo.
entendeu? Não vale a pena eu ficar entrando no meu próprio ponto, pô. Meu ponto tá lá no vídeo e eu expliquei aqui muito rápido. Desligar no tubarão. Por quê? Achei necessário colocar esse trecho inteiro, caso contrário poderia ficar alguma coisa fora do contexto, ou até você não entender a pergunta. Agora vou responder essa pergunta dele. Existem 3 tipos de criacionismo: o criacionismo científico, o criacionismo religioso e o criacionismo bíblico. Isso é de acordo com a própria comunidade criacionista que você defende. Mas assim, existem inúmeras religiões que defendem teorias criacionistas. Você simplesmente dividir entre religioso e bíblico é meio bizarro, porque o bíblico é religioso. E dentro desse religioso tá várias religiões que você simplesmente está ignorando a existência delas, ou pelo menos diminuindo a existência delas. Então ainda tem esse problema aí, um pouquinho, eu acho bizarro e um pouquinho imoral, ao meu ver. Quando você faz uma pergunta aos criacionistas, é necessário que você diga qual desses você está perguntando. Eu estou perguntando para aquele que nega a evolução. E qualquer um deles serve nesse caso. Mas, aliás, eu falo, inclusive, designer inteligente. Você sabe de qual é o designer inteligente. Então, só por isso, você já deveria saber quem eu estou mais me referindo. Mas, no geral, eu estou me referindo a todos aqueles que negam a evolução. Se você está perguntando. O criacionismo científico, por exemplo, não se baseia em pressuposto religioso, se baseia em pressuposto da natureza. Vamos lá, Gabriel. Não se baseia em pressuposto religioso. Qual é a sua religião? Quem você acha que foi esse designer inteligente? Eu aposto, até pelo seu conteúdo religioso no Instagram, no TikTok, que você vai falar que esse designer inteligente é o Deus bíblico. Na sua visão, é o Deus bíblico. Dentro dessa comunidade de criacionismo científico, que vocês dizem ser científicos, existe uma maioridade enorme da comunidade que é cristã, que acredita no Deus bíblico. Não só isso, como historicamente essa ideia de criacionismo científico não existia até meados do século passado, quando os criacionistas tentaram implementar criacionismo como matéria nas escolas públicas nos Estados Unidos. Mas o problema é que, teoricamente, você não poderia fazer isso, porque como o criacionismo parte do pressuposto religioso e o primeiro artigo da Constituição norte-americana diz que o Estado e a religião são separados, então a escola pública não poderia ensinar esse tipo de coisa. Mas aí vocês mudaram alguns nomes e fizeram umas manipulações ali para tirar esse tom religioso. Digo ainda mais que no caso Dover, essa ideia de criacionismo ser científico foi julgado na Suprema Corte Americana e foi comprovado que não era científico. Isso aqui a gente está falando de história, mas a gente não está falando de história de ontem não, a gente está falando de história do final do século passado. O que eu acho interessante aqui é que você diz que não tem nada a ver com religião, mas eu te pergunto, me diz 5 defensores do criacionismo científico que são ateus. Me diz 5 defensores do criacionismo científico que pelo menos possuem outras religiões sem ser o cristianismo. Óbvio que grande parte dos cientistas são cristãos, mas definitivamente não é 99,9999999% como é na comunidade do criacionismo científico. Então como é que você diz que uma comunidade majoritariamente, bizarramente majoritariamente cristã é uma comunidade científica e não religiosa? Se todos os criadores dessa comunidade foram religiosos e todas as coisas que eles defendem são religiosas. Vocês podem tentar se distanciar de termos como Deus ou criação, mas o designer inteligente nada mais é do que um termo utilizado para disfarçar descaradamente o termo Deus. Inclusive, o livro que sugere a palavra designer inteligente, With Pandas and People, é um livro que possui textos cristãos
textos criacionistas cristãos que você muda alguns termos como Deus por designer inteligente e criação por design. Digo ainda mais, eu já li, por exemplo, A Caixa Preta de Darwin, do Michael Behe, que você deve conhecer, sendo criacionista. Se você pega esse livro e troca todos esses termos que supostamente, de acordo comigo mesmo, estão sendo usados para mascarar o tom religioso desse tema e substituir pelos termos religiosos, como designer inteligente você substituir por Deus e criação e designing você substituir por criação, no final você vai ter um livro que não vai perder o sentido original. E isso é muito claro. Inclusive eu já fiz esse experimento com vários trechos do Caixa Preta de Darwin por recriação mesmo, demonstrando o viés religioso desse movimento. O criacionismo religioso, por exemplo, se baseia em pressupostos religiosos, é claro, e o criacionismo bíblico se baseia em pressupostos religiosos, no caso, pressupostos bíblicos. Então você aqui admite que não faz sentido ter um criacionismo bíblico e um criacionismo religioso. Eu defendo o criacionismo científico, que vai ter implicações religiosas e vai concordar com uma parte do criacionismo bíblico. O professor que vai concordar com alguma parte do criacionismo bíblico. Então você admite que tem um viés religioso, que tem uma parte religiosa. Se tem uma parte religiosa, não é científico. Adalto Lourenço, no livro dele 10 mitos sobre o criacionismo, explica isso muito bem. Nessa imagem que eu estou mostrando para vocês podem ver a diferença entre o criacionismo científico, criacionismo religioso, criacionismo bíblico e até mesmo a teoria da evolução. Mas você aqui vai dizer que a teoria da evolução, a seleção natural, é um pouco aceita pelo criacionismo científico. Eu te pergunto, você acredita mais ou menos? Como assim? Você acredita, mas você não acredita que pode levar muito longe? Vocês podem ver as diferenças e as coisas semelhantes que tem. E pasmem, a evolução tem coisas que concordam com o criacionismo científico. Não, a evolução não tem coisas que concordam com o criacionismo. Isso é você não entender o criacionismo. Esse criacionismo supostamente científico seu pode adotar algumas coisas da evolução, mas a evolução não adota um criador. A base da sua teoria, a evolução não adota. Vocês podem ver que o design inteligente está dentro do criacionismo científico, porque o criacionismo científico se baseia apenas e unicamente em pressupostos da natureza. Design inteligente é um outro termo para criação. E é isso que o design inteligente faz. Como vocês também podem ver, algumas coisas do design inteligente concordam com a teoria da evolução. Uma dessas coisas, como está escrito, é seleção natural. Na visão de mundo do design inteligente, um criador, um designer, criou um ancestral comum ou vários ancestrais comuns. Você acabou de concordar que tem viés religioso, botando esse não, esse sim. Porque existem criacionistas que acreditam que quem criou o designer inteligente são alienígenas. Mas você acabou de falar que tem um viés religioso, apontando o esse não para o alienígena e o esse sim para a Bíblia. Como você quer fazer isso e dizer que não tem viés religioso, que você não parte de pressupostos religiosos? Você aqui admite, ou pelo menos se contradiz, nessa questão do criacionismo científico não partir de pressupostos religiosos. O Michael Behe defende um ancestral comum e o Marcus Veblen vários ancestrais comuns. Darwin's basic concept in his tree diagram was a tree of life that... Como que o Michael Behe, e isso eu realmente não entendo, e fica uma pergunta, admite um ancestral comum e não admite a evolução? Isso para mim... All living things today go back to one common ancestor. But creationists have the idea, our idea is that we can trace things back to basic kinds, not one, but many different basic kinds that were created, and they've adapted and speciated and so on to give what we see today. So instead of a tree, creationists see it more of an orchard, where each tree in the orchard is a basic kind from which the branches actually are the species and things we see today. And adaptation and natural selection are involved in that process. E o que acontece? Pegando um pouco aí da visão do Marcus Veblen, esses vários ancestrais comuns dão origem a todos os seres. E como que eles vão dar origem a todos os seres? Através da microevolução, onde está lá a seleção natural. Então, basicamente, a diferença entre a evolução e o design inteligente é que o design inteligente coloca um projetista, uma mente inteligente, criando vários ancestrais comuns. E
E como isso não é religioso, cara? Eles evoluem, mas eles não chegam à macroevolução, apenas na microevolução. Você sabe o que é macroevolução e o que é microevolução? Porque você acabou de demonstrar que você não sabe. Macroevolução e microevolução não são fenômenos diferentes, são termos interpretativos. Vamos lá, vamos entender uma parada. Se eu tiver... eu posso abrir a calculadora aqui? Beleza. Vamos abrir aqui a calculadora no computador e vamos fazer uma conta de uma metáfora minha para você entender essa parada. Vamos lá. Vamos supor que eu sou imortal, né? Eu sou imortal e eu não morro de fome, eu não morro de sede, eu não morro de morte matada. Eu basicamente vou viver para sempre, não tem como me matar. E eu recebo 5 centavos por mês, certo? E não gasto, porque eu não tenho que comprar comida, eu não tenho que comprar água, não gasto esses 5 centavos por mês, eu ganho e vou acumulando. Esses 5 centavos por mês, em um ano, né, que são 12 meses, vai virar 60 centavos, certo? Então, vamos supor que eu pegue aqui e... Como é que vai ser em 1 bilhão de anos? Quanto de dinheiro eu vou ter? Se você sabe o mínimo de matemática, você vai saber que eu vou ter... A conta deu errado. Vamos lá. 0,6 vezes 1 bilhão. Beleza, agora a conta vai dar certo. Vocês vão ver que eu vou ter 600 milhões de reais. O meu ponto com isso, e obviamente só na metáfora, é que na metáfora, os 5 centavos que eu ganho por mês é a microevolução. E esses 600 milhões de reais que eu recebi depois de um tempo, com o acúmulo desses 5 centavos, é a macroevolução. Eles não são fenômenos diferentes, eles são simplesmente um termo interpretativo. Isso porque, quando eu vou me referir a esse tipo de coisa em um artigo, para as pessoas entenderem melhor o ponto de referência, eu vou falar, por exemplo, a microevolução de bactérias. Porque aí você sabe que essa evolução aconteceu durante alguns meses ou alguns anos, talvez. Quando eu vou me referir à macroevolução dos dinossauros, são milhões de anos e muitas diferenças. Então é só um termo utilizado para te ajudar a interpretar o texto, mas não são fenômenos diferentes. Na verdade, se você acredita numa microevolução, você tem que entender que o acúmulo de micro mudançazinhas vai dar em mudanças grandes, que é isso que a metáfora do dinheiro infinito, imortal, quis dizer. Esses descendentes são apenas variações dos ancestrais comuns. Eles não chegam à macroevolução. Agora, respondendo a pergunta de forma... Como eu disse, se você tem microevolução, é impossível você não ter macroevolução, porque não são fenômenos, são termos interpretativos, e a macroevolução é o que acontece com muitas microevoluções. Direta, é isso que você perguntou, Bill Silveira, não é um problema, porque no design inteligente existe seleção natural e o que você mostrou é basicamente a seleção natural em ação. Não, aí que eu vou te refutar, porque eu vou voltar para cá. Você percebe que tubarões tem ampola de Lorenzini, raias tem ampola de Lorenzini. Na verdade, os peixes cartilaginosos em geral possuem essa ampola de Lorenzini, o que indica que essa estrutura surgiu no ancestral comum de todos esses seres. O que, de acordo com a sua própria explicação, esse ancestral comum foi criado pelo designer inteligente. Ou seja, o designer inteligente criou o ancestral comum de todos esses bichos com esse problema. E esse problema foi herdado por todos esses bichos porque eles são descendentes desse ancestral comum criado pelo designer inteligente. Eu não sei se você não pesquisou sobre a ampola de Lorenzini para ver isso daqui. Isso daqui é básico. A não ser que seu designer inteligente tenha botado isso daqui para enganar trouxa que nem eu. E aí, se você disser isso, o nosso argumento vira infinito, porque é impossível refutar você, já que qualquer coisa pode ter sido o designer inteligente tentando enganar a gente para ver quem é fiel ou não. Geralmente, quando eu falo isso, os evolucionistas eles dizem: ah, mas você não acredita que esse design é Deus? Se esse design é Deus e Deus é perfeito, como pode haver esse erro, entre aspas? A resposta é simples. Como eu falei anteriormente,
O design inteligente se baseia em pressupostos da natureza. O design inteligente não fala de Deus, apenas... O design inteligente fala de Deus quando ele fala sobre designer inteligente, que é literalmente um criador. Apenas de um design inteligente e não um design perfeito. Um designer inteligente que poderia ser um ET, mas você admite que não é um ET. Um designer inteligente que a maioria, 99,9999999% da sua comunidade vai falar que é o Deus cristão. Um designer inteligente que foi um nome dado para afastar a ideia de Deus, só para enganar a Corte Suprema Americana. E que, digo mais sobre essa história, o juiz que declarou que o design inteligente não é ciência foi um juiz apoiado pelo presidente, que era a favor do criacionismo. Agora, se você quer saber a resposta do criacionismo bíblico, eu poderia fazer um vídeo sobre ele. Entretanto, a resposta, como o próprio nome sugere, vai envolver a Bíblia. E talvez você não goste disso, mas... A sua resposta já envolve a Bíblia quando você diz que o Criador é um Criador bíblico. Mas você poderia fazer esse vídeo e eu não responderia, porque aí você entra em religião, e aqui a gente está tentando debater se essa sua teoria pseudocientífica é ciência ou não. E eu já adianto, não é. A partir do momento que você tem a audácia de, no mesmo vídeo, falar que não parte de pressupostos religiosos e falar ao mesmo tempo que o Criador é o Deus da Bíblia, você admite que você está errado. Bom, galera, era esse o vídeo. Esse é o vídeo respondendo o Gabriel. Espero que vocês tenham gostado desse formato diferente, meio react. Eu gostei muito de fazer esse formato e espero que tenha sido prazeroso para vocês assistirem também. Obrigado por vocês terem assistido até aqui. Não se esqueçam de deixar o like aqui embaixo, se inscrever, abrir o meu TikTok e o meu Instagram aqui, que está na descrição, que tá na descrição, e ver as coisas lá também. Eu posto coisas lá, bem diferentes daqui. É muito bom poder estar aqui de novo e ter tempo para fazer esse vídeo de novo com mais liberdade e tempo para falar. Bom, por enquanto é isso. Até a próxima. Valeu!